Obviamente, temos que nos opor à ideia de que o santo mercado tem as respostas a tudo e ele vai nos dar um futuro aceitável, porque os capitais estrangeiros que estão interessados em ganhar muito dinheiro em cima do etanol não se interessam pelo futuro do caboclo brasileiro e não se interessarão se não forem forçados a isso. Quando se fala em números de mercado, os olhos brilham. Agora veja se o olho de um cortador de cana brilha no final de um dia. Rapaz, fica com saudade, né? Fica na saudade só. É, na saudade, porque não acho tão ruim o trabalho, porque eu acho ruim a ausência, né? A ausência não dá. Eu quero fazer essa safra, o ano que vier, ficar sossegado. Não temos direito de ignorar o que o crescimento econômico está criando para o planeta. Economic globalization has allowed greed and destruction to expand in an unlicensed way. The power of global investment has become so huge that it can tear down any culture, any law, any protection. Só que você não constrói uma biocivilização do futuro sem olhar como e onde se produz a biomassa e sem olhar naquela dimensão social do problema. A questão é o mundo conseguir se mover para a criação de uma sociedade mais justa e que seja capaz de não dar fim ao planeta. There's a limit to how much energy can be consumed. Even renewable sources can become non-renewable if the consumption level is so high that ecosystems must be destroyed for it. Even renewable resources cannot supply the limitless appetite of consumerism that has been created in the world as it exists today. The amount of vehicles that are being put out and put on the roads, that kind of motorization of mobility. The best of ethanol of Brazil could not keep up. We don't have the balance anymore. We care more about producing more than the environment we live in. At the same time, you and I, we have not learned to distribute our wealth. So in other places, we have too much to eat, and other places, we're letting people starve. So the footprint is too heavy overall of the heavy consumption patterns we have developed. And I think we need to, of course, make a shift to renewable energy. But while we make the shift to renewable energy, we need to make a shift to an overall lower consumption level while we improve the quality of life. That is the only path to inclusion. There are too many people in the world for all of us to live sort of what we might call a Western industrialized lifestyle. And there are too many people in the world for us all to be hunter-gatherers in a very sort of old kind of way. So we really need to find a new development model, a new way to define what is the quality of life, which is less resource intensive, but nonetheless provides dignity and all kinds of opportunity for human aspiration. When I talk about peasants being uprooted from their land, when I talk about tribals being shot to dispossess them of their forests and forest homelands, it's a strange kind of maintaining the status quo for the privileged by destroying the security of the poor. What you need instead is stability for the poor, improvement in the lives of the poor, a larger share of the earth's gifts in the lives of the poor, and a revolution that stops the predatory appetites of the privileged. The ideal is to actually do the opposite of what we're currently doing. Now nature survives in small pieces in highly modified landscapes. What we really need is the reverse, is human intense use of the landscape
embedded in a nature matrix, so that there's continuous connections between natural vegetation everywhere. And within it, we have these intensely managed areas for food, or for cities, or for biofuels. Quais são as produções mais eficientes de energia? Aí a minha resposta é: temos que ser ecumênicos, olhar caso por caso, território por território, tipo de demanda por tipo de demanda, e construir soluções complexas. O problema está na definição de sistemas integrados de produção de alimentos e energia adaptados aos diferentes biomas. Estamos condenados a inventar um futuro diferente dos paradigmas falidos do passado. Temos que planejar e não ficar ao léu, vamos dizer, da anarquia dos mercados. E o desenvolvimento digno desse nome tem que se pautar por objetivos sociais e éticos, e tem que reconhecer condicionalidades ecológicas de um desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável.